Olá, tudo bem? Meu nome é Daniele Costa, sou pedagoga e vou trabalhar com vocês hoje o tópico 1 da disciplina Literatura, Musicalização e Brincadeiras, que é a importância das histórias na infância, o texto literário e narrativo e ler e contar histórias. Mas antes de iniciarmos o conteúdo, vamos falar um pouco sobre o objetivo da nossa disciplina, que é ensinar a vocês alunos sobre o desenvolvimento infantil e estímulos adequados a cada fase da infância. A ementa do curso é a importância das histórias na infância, o texto literário e narrativo, ler e contar histórias, histórias cantadas, cantigas de rodas, jogos e brincadeiras infantis. Então, peço a vocês que qualquer dúvida que tiverem, anotem e postem no fórum da disciplina pertinente. Vamos lá? A importância das histórias na infância. Vou iniciar a minha aula deixando a vocês um questionamento. Vocês acham importante iniciar a leitura com crianças de 0 a 6 anos? Por quê? Era uma vez o encanto das histórias infantis. Literatura infantil. As histórias infantis têm a função lúdica, já que faz a criança mergulhar na sua imaginação e na diversão, como explica Silva, 1983, página 21. Estudar uma história é, em primeiro lugar, divertir-se com ela, captar a mensagem que nela está implícita e, em seguida, após algumas leituras, identificar os seus elementos essenciais, isto é, que constituem a sua estrutura. Contextualizando a literatura infantil. Os primeiros livros direcionados ao público infantil surgiram no século XVIII. Autores como La Fontaine e Charles Perrault escreviam suas obras enfocando principalmente os contos de fadas. De lá para cá, a literatura infantil foi ocupando seu espaço e apresentando sua relevância. Com isto, muitos autores foram surgindo, como Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm e Monteiro Lobato, imortalizados pela grandiosidade de suas obras. Nesta época, a literatura infantil era tida como mercadoria, principalmente para a sociedade aristocrática. Com o passar do tempo, a sociedade cresceu e modernizou-se por meio da industrialização, expandindo assim a produção de livros. A partir daí, os laços entre a escola e a literatura começaram a se estreitar, pois para adquirir livros era preciso que as crianças dominassem a língua escrita e cabia à escola desenvolver essa capacidade. De acordo com Layolo e Zimmermann, a escola passa a habilitar as crianças para o consumo das obras impressas, servindo como intermediária entre a criança e a sociedade de consumo. 2002, página 25. Assim, surge outro enfoque relevante para a literatura infantil, que se tratava, na verdade, de uma literatura produzida para adultos e aproveitada para a criança. Seu aspecto didático-pedagógico, de grande importância, baseava-se numa linha moralista, paternalista, centrada numa representação de poder. Era, portanto, uma literatura para estimular a obediência, segundo a Igreja, o governo ou ao Senhor. Uma literatura intencional, cujas histórias acabavam sempre premiando o bom e castigando o que é considerado mal. Segue à risca os preceitos religiosos e considera a criança um ser a se moldar de acordo com o desejo dos que a educam, podando-lhe aptidões e expectativas. Até as 2 primeiras décadas do século XX, as obras didáticas produzidas para a infância apresentavam um caráter ético-didático, ou seja, o livro tinha a finalidade única de educar, apresentar modelos, moldar a criança de acordo com as expectativas dos adultos.
A obra dificilmente tinha o objetivo de tornar a leitura como fonte de prazer, retratando a aventura pela aventura. Havia poucas histórias que falavam da vida de forma lúdica, ou que faziam pequenas viagens em torno do cotidiano, ou a afirmação da amizade centrada no companheirismo, no amigo da vizinhança, da escola, da vida. Essa visão de mundo maniqueísta, calçada no interesse do sistema, passa a ser substituída por volta dos anos 70 e a literatura infantil passa por uma revalorização, contribuída em grande parte pelas obras de Monteiro Lobato, no que se refere ao Brasil. Ela, então, se ramifica por todos os caminhos da atividade humana, valorizando a aventura, cotidiano, a família, escola, o esporte, as brincadeiras, as minorias raciais, penetrando até no campo da política e suas implicações. Hoje, a dimensão de literatura infantil é muito mais ampla e importante. Ela proporciona à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo indiscutíveis. Segundo Abramovic, 1997, quando as crianças ouvem histórias, passam a visualizar de forma mais clara sentimentos que têm em relação ao mundo. As histórias trabalham problemas existenciais típicos da infância, como os medos, inveja, carinho, curiosidade, dor, perda, além de ensinarem infinitos assuntos. É através de uma história que se pode descobrir outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outras regras, outra ética, outra ótica, e ficar sabendo história, filosofia, direito, política, sociologia, antropologia, etc. Sem precisar saber o nome disso tudo e muito menos achar que tem cara de aula. Nesse sentido, quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros e perceber o prazer que a leitura produz, maior será a probabilidade dela tornar-se um adulto leitor. Da mesma forma, através da leitura, a criança adquire uma postura crítico-reflexiva extremamente relevante à sua formação cognitiva. Quando a criança ouve ou lê uma história, é capaz de comentar, indagar, duvidar ou discutir sobre ela. Realiza uma interação verbal que, neste caso, vem ao encontro das noções de linguagem. Bakhtin, para ele, o confrontamento de ideias, de pensamentos em relação aos textos, tem sempre um caráter coletivo e social. O conhecimento é adquirido na interlocução, o qual evolui por meio do confronto, da contrariedade. Assim, a linguagem, segundo Bakhtin, é constitutiva, isto é, o sujeito constrói o seu pensamento a partir do pensamento do outro, portanto, uma linguagem dialógica. Relevância da literatura infantil, o ato de ler e práticas de leitura. E é partindo dessa visão da interação social e do diálogo que se pretende compreender a relevância da literatura infantil, que, segundo Coelho, 2001, página 17, é um fenômeno de linguagem resultante de uma experiência existencial, social e cultural. A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto. Segundo Coelho, 2002, a leitura, no sentido de compreensão do mundo, é condição básica do ser humano. A compreensão e sentido daquilo que o cerca inicia-se quando bebê, nos primeiros contatos com o mundo. Os sons, os odores, o toque, o paladar. De acordo com Martins, são os primeiros passos para aprender a ler. Ler, no entanto, é uma atividade que implica não somente a decodificação de símbolos. Ela envolve uma série de estratégias que permite o indivíduo compreender o que lê.
Nesse sentido, relata os PCNs, 2001, página 54. Um leitor competente é alguém que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar, dentre os trechos que circulam socialmente, aqueles que podem atender a uma necessidade sua, que consegue utilizar estratégias de leitura adequada para abordá-los de forma a entender essa necessidade. Assim, pode-se observar que a capacidade para aprender está ligada ao contexto pessoal do indivíduo. Dessa forma, Laiolo, 2002, afirma que cada leitor entrelaça o significado pessoal de suas leituras de mundo com os vários significados que ele encontrou ao longo da história de um livro, por exemplo. O ato de ler, então, não representa apenas a decodificação, já que esta não está imediatamente ligada a uma experiência, fantasia ou necessidade do indivíduo. De acordo com os PCNs 2001, a decodificação é apenas uma das várias etapas de desenvolvimento da leitura. A compreensão das ideias percebidas, a interpretação e a avaliação são as outras etapas que, segundo Bamberger, 2003, página 23, fundem-se no ato da leitura. Desta forma, trabalhar com a diversidade textual, segundo os PCNs 2001, fazendo com que o indivíduo desenvolva significativamente as etapas de leitura, é contribuir para a formação de leitores competentes. As práticas de leitura para as crianças têm um grande valor em si mesmas, não sendo sempre necessárias atividades subsequentes, como o desenho dos personagens, a resposta de perguntas sobre a leitura, dramatização das histórias, etc. Tais atividades só devem se realizar quando fizerem sentido e como parte de um projeto mais amplo. Caso contrário, pudesse oferecer uma ideia distorcida do que é ler. A criança que ainda não sabe ler convencionalmente pode fazê-lo por meio da escuta da leitura do professor, ainda que não possa decifrar todas e cada uma das palavras. Concluindo, desenvolver o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante que começa muito cedo em casa, aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira. Existem diversos fatores que influenciam o interesse pela leitura. O primeiro, e talvez mais importante, é determinado pela atmosfera literária, que, segundo Bamberger, a criança encontra em casa. A criança que ouve histórias desde cedo, que tem contato direto com livros e que seja estimulada, terá um desenvolvimento favorável ao seu vocabulário, bem como a prontidão para a leitura. De acordo com Bamberger, a criança que lê com maior desenvoltura se interessa pela leitura e aprende mais facilmente. Nesse sentido, a criança interessada em aprender se transforma num leitor capaz. Sendo assim, pode-se dizer que a capacidade de ler está intimamente ligada à motivação. Infelizmente, são poucos os pais que se dedicam efetivamente em estimular essa capacidade nos seus filhos. Outro fator que contribui positivamente em relação à leitura é a influência do professor. Nesta perspectiva, cabe ao professor desempenhar um importante papel, o de ensinar a criança a ler e a gostar de ler. Professores que oferecem pequenas doses diárias de leitura agradável, sem forçar, mas com naturalidade, desenvolverão na criança um hábito que poderá acompanhá-la pela vida afora. Para desenvolver um programa de leitura equilibrado, que integre os conteúdos relacionados ao currículo escolar e ofereça uma certa variedade de livros de literatura, como contos de fábulas e poesias. É preciso que o professor observe a idade cronológica da criança
e principalmente o estágio de desenvolvimento de leitura em que ela se encontra. De acordo com Sandrone e Machado, o equilíbrio de um programa de leitura depende muito mais do bom senso e da habilidade do professor que de uma hipotética e inexistente classe homogênea. Assim, as condições necessárias ao desenvolvimento de hábitos positivos de leitura incluem oportunidades para ler de todas as formas possíveis, frequentar livrarias, feiras de livros e bibliotecas são excelentes sugestões para tornar permanente o hábito da leitura. No mundo tão cheio de tecnologia em que se vive, onde todas as informações ou notícias, músicas, jogos, filmes podem ser trocados por e-mails, CDs e DVDs, o lugar do livro parece ter sido esquecido. Há muitos que pensem que o livro é coisa do passado, que na era da internet ele não tenha muito sentido. Mas quem conhece a importância da literatura na vida de uma pessoa, quem sabe o poder que tem uma história bem contada, quem sabe os benefícios que uma simples história pode proporcionar, com certeza haverá de dizer que não há tecnologia no mundo que substitua o prazer de tocar as páginas de um livro e encontrar nelas um mundo repleto de encantamento. Se o professor acreditar que, além de informar, instruir ou ensinar, o livro pode dar prazer, encontrará meios de mostrar isso à criança. Ela vai se interessar por ele, vai querer buscar no livro esta alegria e prazer. Tudo está em ter a chance de conhecer a grande magia que o livro proporciona. Enfim, a literatura infantil é um amplo campo de estudos que exige do professor conhecimento para saber adequar os livros às crianças, gerando um momento propício de prazer e estimulação para a leitura. O texto literário narrativo. Era uma vez. O texto narrativo. Ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta interesse das pessoas em todas as idades. Se os adultos adoram ouvir uma boa história, um bom causo, a criança é capaz de se interessar e gostar ainda mais por elas, já que sua capacidade de imaginar é mais intensa. A narrativa pode e deve ser a porta de entrada de toda criança para os mundos criados pela literatura. A criança aprende a narrar por meio de jogos, de contar e de histórias. Como jogos de contar, entende-se as situações em parceria com o adulto, os jogos de perguntar e responder, em que o adulto, inicialmente, assume a condução dos relatos sobre acontecimentos, fatos e experiências da vida pessoal da criança. Estimulando as perguntas e respostas, o professor propicia o estabelecimento da alternância dos sujeitos falantes, ajudando as crianças a detalharem suas narrativas. As histórias, diferentemente dos relatos, são textos previamente construídos, estão completos. As histórias estão associadas a convenções, como era uma vez, frase de abertura formal, e foram felizes para sempre, fecho normal. Distinguem-se dos relatos por se configurarem como ficção e não como fato, como realidade. Relacionam-se, portanto, como construído e não com o real. Os textos orais, outra atividade a ser realizada, e refere-se às apresentações orais, ao vivo, de textos memorizados, nas quais as crianças reproduzem os mais diferentes gêneros, como histórias, poesias, parlendas, etc., em situações que envolvem público, seu grupo, outras crianças da instituição, os pais e etc. Como sarau de poesias, recital de parlendas. Outra possibilidade
é a preparação de fitas de áudio ou vídeo para a gravação de poesias, músicas e histórias. Contando e encantando. Ler e contar histórias. Quando a criança sabe ler, é diferente sua relação com as histórias, porém, continua sendo enorme prazer em ouvi-las. A literatura e os estágios psicológicos da criança. Pré-leitor, segunda infância, leitor em processo, leitor fluente e leitor crítico. O pré-leitor, que é uma categoria que abrange duas fases. A primeira infância, que é dos 15 aos 17 meses, aos 3 anos. Nesta fase, a criança começa a reconhecer o mundo ao seu redor através do contato afetivo e do tato. Por esse motivo, ela sente necessidade de pegar ou tocar tudo que estiver ao seu alcance. Outro momento marcante nessa fase é a aquisição da linguagem, onde a criança passa a nomear tudo à sua volta. A partir da percepção da criança com o meio em que vive, é possível estimulá-la oferecendo-lhe brinquedos, álbuns, chocalhos musicais, entre outros brinquedos. Assim, ela poderá manuseá-los e nomeá-los, e com a ajuda de um adulto, poderá relacioná-los, propiciando situações simples de leitura. A segunda infância, a partir dos 2, 3 anos, é o início da fase egocêntrica. Está mais adaptada ao meio físico e aumenta sua capacidade e interesse pela comunicação verbal. Como interessa-se também por atividades lúdicas, o brincar com o livro será importante e significativo para ela. Nessa fase, os livros adequados, de acordo com Abramovic, devem apresentar um contexto familiar, com predomínio absoluto da imagem que deve sugerir uma situação. Não se deve apresentar textos escritos, já que é através da nomeação das coisas que a criança estabelecerá uma relação entre a realidade e o mundo dos livros. Livros que propõem humor, expectativa ou mistério são indicados para o pré-leitor. A técnica da repetição ou reiteração de elementos são, segundo Coelho, favoráveis para manter a atenção e o interesse desse difícil leitor a ser conquistado. O leitor iniciante, a partir dos 6, 7 anos, essa é a fase em que a criança começa a apropriar-se da decodificação dos símbolos gráficos. Mas, como ainda encontra-se no início do processo, o papel do adulto como agente estimulador é fundamental. Os livros adequados nessa fase devem ter uma linguagem simples, com começo, meio e fim. As imagens devem predominar sobre o texto. As personagens podem ser humanas, bichos, robôs, objetos, especificando sempre os traços de comportamento, como bom e mal, forte e fraco, feio e bonito. Histórias engraçadas ou que o bem vença o mal atraem muito o leitor nessa fase. Indiferentemente de se utilizarem textos como contos de fadas ou do mundo cotidiano, de acordo com Coelho, eles devem estimular a imaginação, a inteligência, a afetividade, as emoções, o pensar, o querer, o sentir. O leitor em processo, que é a partir dos 8, 9 anos, a criança nessa fase já domina o mecanismo da leitura. Seu pensamento está mais desenvolvido, permitindo-lhe realizar operações mentais.
interessa-se pelo conhecimento de toda a natureza e pelos desafios que lhes são propostos. O leitor dessa fase tem grande atração por textos em que haja humor, situações inesperadas ou satíricas. O realismo e o imaginário também agradam a esse leitor. Os livros adequados a essa fase devem apresentar imagens e textos, estes escritos em frases simples, de comunicação direta e objetiva. De acordo com Coelho, deve conter início, meio e fim. O tema deve girar em torno de um conflito que deixará o contexto mais emocionante e culminar com a solução do problema. O leitor fluente, a partir dos 10, 11 anos, o leitor fluente está em fase de consolidação dos mecanismos da leitura. Sua capacidade de concentração cresce e ele é capaz de compreender o mundo expresso no livro. Segundo Coelho, é a partir dessa fase que a criança desenvolve o pensamento hipotético dedutivo e a capacidade de abstração. Esse estágio, chamado de pré-adolescência, promove mudanças significativas no indivíduo. Há um sentimento de poder interior, de ver-se como um ser inteligente e reflexivo, capaz de resolver todos os seus problemas sozinhos. Aqui há uma espécie de retomada do egocentrismo infantil, pois assim como acontece com as crianças nessa fase, o pré-adolescente pode apresentar um certo desequilíbrio com o meio em que vive. O leitor fluente é atraído por histórias que apresentam valores políticos e éticos, por herói ou heroínas que lutam por um ideal. Identificam-se com textos que apresentam jovens em busca de espaços no meio em que vivem, seja no grupo, equipe, entre outros. É adequado oferecer a esse tipo de leitor histórias com linguagens mais elaboradas. As imagens já não são indispensáveis, porém ainda são um elemento forte de atração. Interessam-se por mitos e lendas, policiais, romances e aventuras. Os gêneros narrativos que mais agradam são os contos, as crônicas e as novelas. O leitor crítico, que é a partir dos 12, 13 anos, nessa fase é total o domínio da leitura e da linguagem escrita. Sua capacidade de reflexão aumenta, permitindo-lhe a intertextualização. Desenvolve gradativamente o pensamento reflexivo e a consciência crítica em relação ao mundo. Sentimentos como saber, fazer e poder são elementos que permeiam o adolescente. O convívio do leitor crítico com o texto literário, segundo Coelho, deve extrapolar a mera fruição de prazer ou emoção e deve provocá-lo para penetrar no mecanismo da leitura. O leitor crítico continua a interessar-se pelos tipos de leitura da fase anterior, porém, é necessário que ele se aproprie dos conceitos básicos da teoria literária. De acordo com Coelho, a literatura é considerada a arte da linguagem e, como qualquer arte, exige uma iniciação. Assim, há certos conhecimentos a respeito da literatura que não podem ser ignorados pelo leitor crítico. Estratégias de leitura. São inúmeras as estratégias das quais o professor pode lançar mão para enriquecer as atividades de leitura, como comentar previamente o assunto do qual trata o texto, fazer com que as crianças levem hipóteses sobre o tema a partir do título, oferecer informações que situem a leitura, criar um certo suspense, quando for o caso, lembrar de outros textos conhecidos a partir do texto lido, favorecer a conversa entre as crianças para que possam compartilhar o efeito que a leitura produziu,
trocar opiniões e comentários e etc. O professor, além de ler para as crianças, pode organizar as seguintes situações de leitura para que elas próprias leiam. As situações em que as crianças estabelecem uma relação entre o que é falado e o que está escrito, embora ainda não saibam ler convencionalmente. Nessas atividades de leitura, as crianças devem saber o texto de cor e tentar localizar onde estão escritas determinadas palavras. Para isso, as crianças precisam buscar todos os indicadores disponíveis no texto escrito. Não é qualquer texto que garante que o esforço de atribuir significado às partes escritas coloque problemas que ajudem a criança a refletir e a aprender. Nesse caso, os textos mais adequados são as quadrinhas, parlendas e canções, porque focalizam a sonoridade da linguagem, né, que são os ritmos, rimas, repetições, permitindo localizar o que o texto diz em cada linha. Situações em que as crianças precisam descobrir o sentido do texto, apoiando-se nos mais diversos elementos, como nas figuras que o acompanham, na diagramação, em seus conhecimentos prévios sobre o assunto, no conhecimento que tem sobre algumas características próprias do gênero, etc. Nesses casos, os textos mais adequados são as embalagens comerciais, os folhetos de propaganda, histórias em quadrinhos e demais portadores que possibilitam à criança deduzir o sentido a partir do conteúdo, da imagem, da foto, do conhecimento, da marca ou do logotipo. Os textos de histórias já conhecidos possibilitam atividades de buscar onde está escrito tal coisa. As crianças, levando em conta algumas pistas contidas no texto escrito, podem localizar uma palavra ou um trecho que até o momento não sabem como se escreve convencionalmente. Podem procurar no livro a fala de alguma personagem. Para isso, devem recordar a história para situar o momento no qual o personagem fala e consultar o texto, procurando indícios que permitam localizar a palavra ou o trecho procurado. A leitura de histórias é um momento em que a criança pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu. A partir daí, ela pode estabelecer relações com a sua forma de pensar e o modo de ser do grupo social ao qual pertence. As instituições de educação infantil podem resgatar o repertório de histórias que as crianças ouvem em casa e nos ambientes que frequentam, uma vez que essas histórias se constituem em rica fonte de informações sobre as diversas formas culturais de lidar com as emoções e com as questões éticas, contribuindo na construção da subjetividade e da sensibilidade das crianças. Ter acesso à boa literatura é dispor de uma informação cultural que alimenta a imaginação e desperta o prazer pela leitura. A intenção de fazer com que as crianças, desde cedo, apreciem o momento de sentar para ouvir histórias, exige que o professor, como leitor, preocupe-se em lê-la com interesse, criando um ambiente agradável e convidativo à escuta atenta, mobilizando a expectativa das crianças, permitindo que elas olhem o texto e as ilustrações enquanto a história é lida. Quem convive com as crianças sabe o quanto elas gostam de escutar a mesma história várias vezes, pelo prazer de reconhecê-la, de aprendê-la em seus detalhes, de cobrar a mesma sequência
e de antecipar as emoções que teve da primeira vez. Isso evidencia que a criança que escuta muitas histórias pode construir um saber sobre a linguagem escrita. Sabe que na escrita as coisas permanecem, que se pode voltar a elas e encontrá-las tal qual estavam da primeira vez. Boas práticas de leitura. Muitas vezes, a leitura do professor tem a participação das crianças, principalmente naqueles elementos da história que se repetem, estribilhos, discursos diretos, alguns episódios, etc. E que, por isso, são facilmente memorizados por elas, que aguardam com expectativa a hora de adiantar-se à leitura do professor, dizendo determinadas partes da história. Diferenciam também a leitura de uma história do relato oral. No primeiro caso, a criança espera que o leitor leia literalmente o que o texto diz. Recontar histórias é outra atividade que pode ser desenvolvida pelas crianças. Elas podem contar histórias conhecidas com a ajuda do professor, reconstruindo o texto original à sua maneira. Para isso, podem apoiar-se nas ilustrações e na versão lida. Nessas condições, cabe ao professor promover situações para que as crianças compreendam as relações entre o que se fala, o texto escrito e a imagem. O professor lê a história, as crianças escutam, observam as gravuras e, frequentemente, depois de algumas leituras, já conseguem recontar a história utilizando algumas expressões e palavras ouvidas na voz do professor. Nesse sentido, é importante ler as histórias tal qual estão escritas, imprimindo ritmo à narrativa e dando à criança a ideia de que ler significa atribuir significado ao texto e compreendê-lo. Para favorecer as práticas de leitura, algumas condições são consideradas essenciais. São elas: dispor de um acervo em sala com livros e outros materiais, como histórias em quadrinhos, revistas, enciclopédias, jornais, etc., classificados e organizados com a ajuda das crianças. Organizar momentos de leitura livre, nos quais o professor também leia para si. Para as crianças, é fundamental ter o professor como um bom modelo. O professor que lê histórias, que tem boa e prazerosa relação com a leitura e gosta verdadeiramente de ler, tem um papel fundamental, o de modelo para as crianças. Possibilitar às crianças a escolha de suas leituras e o contato com os livros, de forma a que possam manuseá-los, por exemplo, nos momentos de atividades diversificadas. Possibilitar regularmente às crianças o empréstimo de livros para levarem para casa. Bons textos podem ter o poder de provocar momentos de leitura em casa junto com os familiares. Uma prática constante de leitura deve considerar a qualidade literária dos textos. A oferta de textos supostamente mais fáceis e curtos para crianças pequenas pode resultar em um empobrecimento de possibilidades de acesso à boa leitura. Ler não é decifrar palavras. A leitura é um processo em que o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto, apoiando-se em diferentes estratégias, como seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor e de tudo o que sabe sobre a linguagem escrita e o gênero em questão. O professor não precisa omitir, simplificar ou substituir por um sinônimo familiar as palavras que considera difíceis, pois, se o fizer, correrá o risco de empobrecer o texto. A leitura de histórias é uma rica fonte de aprendizagem de novos vocabulários.
Um texto deve admitir várias interpretações, superando-se assim o mito de que ler é somente extrair informações da escrita. Atividades permanentes, leitura compartilhada, roda de leitura, faz de conta e projetos. Ouvir um texto já é uma forma de leitura. É de grande importância o acesso por meio da leitura pelo professor a diversos tipos de materiais escritos, uma vez que isso possibilita às crianças o contato com práticas culturais, mediadas pela escrita. Comunicar práticas de leitura permite colocar as crianças no papel de leitoras, que podem relacionar a linguagem com os textos, os gêneros e os portadores sobre os quais eles se apresentam, livros, bilhetes, revistas, cartas, jornais, etc. As poesias, parlendas, trava-línguas, os jogos de palavras memorizados e repetidos possibilitam às crianças atentarem não só aos conteúdos, mas também à forma, aos aspectos sonoros da linguagem, como ritmo e rimas, além das questões culturais e afetivas envolvidas. Quando o professor realiza com frequência leituras de um mesmo gênero, está propiciando às crianças oportunidades para que conheçam as características próprias de cada gênero, isto é, identificar se o texto lido é, por exemplo, uma história, um anúncio, etc. Contar histórias costuma ser uma prática diária nas instituições de educação infantil. Nesses momentos, além de contar, é necessário ler as histórias e possibilitar seu reconto pelas crianças. É possível também a leitura compartilhada de livros em capítulos, o que possibilita às crianças o acesso pela leitura do professor a textos mais longos. Outra atividade permanente interessante é a roda de leitores, em que se periodicamente as crianças tomam emprestado um livro da instituição para ler em casa. No dia seguinte, ou no dia previamente combinado, as crianças podem relatar suas impressões, comentar o que gostaram ou não, o que pensaram, comparar com outros títulos do mesmo autor, contar uma pequena parte da história para recomendar o livro que entusiasmou as outras crianças. A leitura e a escrita também podem fazer parte das atividades diversificadas por meio dos ambientes organizados para a leitura. São organizados de forma atraente, num ambiente aconchegante, livros de diversos gêneros, de diferentes autores, revistas, histórias em quadrinhos, jornais, suplementos, trabalhos de outras crianças, etc. Os jogos de escrita no ambiente criado para os jogos de mesa podem se oferecer jogos gráficos como caça-palavras, forca, cruzadinhas e etc. Nesses casos, convém deixar à disposição das crianças cartelas com letras móveis, etc. O faz de conta tem a criação dos ambientes para brincar no interior ou fora da sala e possibilita a ampliação contextualizada do universo discursivo, trazendo para o cotidiano da instituição novas formas de interação com a linguagem. Esse espaço pode conter diferentes caixas previamente organizadas pelo professor para incrementar o jogo simbólico das crianças, nas quais tenham diversos materiais gráficos próprios às diversas situações cotidianas que os ambientes do faz de conta reproduzem, como embalagens diversas, livros de receitas, blocos para escrever, talões com impressos diversos, etc. Os projetos permitem uma interseção entre conteúdos de diferentes eixos de trabalho. Há projetos que visam um trabalho específico com a linguagem, seja oral,
seja escrita, levando em conta as características e funções próprias do gênero. Nos projetos relacionados aos outros eixos de trabalho, é comum que se faça uso do registro escrito como recurso de documentação. Elaborar um livro de regras de jogos, um catálogo de coleções ou um fascículo informativo sobre a vida dos animais, por exemplo, podem ser produtos finais de projetos. Da mesma forma, preparar uma entrevista ou uma comunicação oral como um convite para que outro grupo venha assistir a uma apresentação são atividades que podem integrar projetos de diversas áreas. Os projetos de linguagem oral podem propor, por exemplo, a gravação em fita cassete de histórias contadas pelas famílias para fazer uma coleção para a sala, ou de parlendas, ou ainda de brincadeiras cantadas para o acervo de brincadeiras da instituição, ou para outro lugar a ser definido pelo professor e pelas crianças. A pesquisa e o reconto de casos ou histórias da tradição oral envolvendo as famílias e a comunidade que contarão sobre as histórias que povoam suas memórias é outro projeto que oferece ricas possibilidades de trabalho com a linguagem oral. Pode-se também organizar saraus literários, nos quais as crianças escolhem textos, histórias, poesias, parlendas, para contar ou recitar no dia do encontro. Elaborar um documentário em vídeo ou exposição oral sobre o que as crianças sabem de assuntos tratados num projeto de outro eixo, como, por exemplo, instruções sobre como se faz uma pipa. No que se referem à linguagem escrita, os projetos favorecem o planejamento do texto por meio da elaboração de rascunhos, revisão com ajuda e edição, capa, dedicatória, índice, ilustrações, na busca de uma bem cuidada apresentação do produto final. Os diversos textos que podem ser produzidos em cada projeto devem utilizar modelos de referência correspondentes aos gêneros com os quais se está trabalhando. É aconselhável que sejam apresentados textos impressos de diferentes autores. Se o texto for um cartaz, deve apresentar às crianças alguns cartazes sobre diversos assuntos para que elas possam perceber como são organizados, como o texto é escrito, como são as imagens, etc. Se for um jornal, é necessário que as crianças possam identificar, entre outras coisas, as diversas seções que o compõem, como se caracteriza uma manchete, uma propaganda, uma seção de classificados. Para se montar uma história em quadrinhos, é necessário o conhecimento de vários tipos de histórias em quadrinhos para que as crianças conheçam melhor suas características. Pode-se identificar os principais temas que envolvem cada personagem, os recursos das imagens usadas, etc. Assim, se amplia o repertório em uso pelas crianças e elas avançam no conhecimento desse tipo de texto. Ao final, as crianças podem produzir as próprias histórias em quadrinhos. Os projetos que envolvem a escrita podem resultar em diferentes produtos. Uma coletânea de textos de um mesmo gênero, poemas, contos de fadas, lendas. Um livro sobre um tema pesquisado, a vida dos tubarões, das formigas. Um cartaz sobre cuidados com a saúde ou com as plantas para fixar no mural da instituição. Um jornal, um livro de receitas aprendidas com os pais que estiverem dispostos a ir preparar um prato junto com as crianças. Produção de cartas para correspondências com outras instituições, etc. Pode-se planejar projetos específicos de leituras articulados ou não com a escrita. Produzir uma fita cassete de contos ou poesias recitadas por um grupo, para ouvir em casa ou para enviar a uma turma de outra instituição.
elaborar um álbum de figurinhas, de animais ou de plantas, de fotos, de ícones diversos, de logotipos da publicidade ou marcas de produtos colecionadas pelas crianças. Elaborar uma antologia de letras das músicas prediletas do grupo, para recordá-las, poder cantar, elaborar uma coletânea de adivinhas para pegar os pais e irmãos. Nas atividades sequenciadas de leitura, pode-se eleger temporariamente textos que propiciem conhecer a diversidade possível existente dentro de um mesmo gênero, como, por exemplo, ler o conjunto da obra de um determinado autor ou ler diferentes contos sobre Saci-Pererê, dragões ou piratas, ou várias versões de uma mesma lenda. Recursos didáticos. Os recursos didáticos e sua utilização, dentre os principais recursos que precisam estar disponíveis na instituição de educação infantil, estão os textos trazidos para a sala do grupo nos seus portadores de origem, isto é, nos livros, jornais, revistas, cartazes, cartas, etc. É necessário que esses materiais sejam colocados à disposição das crianças para serem manuseados. Algumas vezes, por medo de que os livros se estraguem, acaba-se restringindo o acesso a eles. Deve-se lembrar, no entanto, que a aprendizagem em relação aos cuidados no manuseio desses materiais implica em procedimentos e valores que só poderão ser aprendidos se as crianças puderem manuseá-los. Além disso, sempre que possível, a organização do espaço físico deve ser aconchegante, com almofadas, iluminação adequada e livros, revistas, organizados de modo a garantir o livre acesso às crianças. Esse acervo deve conter textos dos mais variados gêneros, oferecidos em seus portadores de origem, livros de contos, poesias, enciclopédias, dicionários, jornais, revistas, infantis, em quadrinhos, de palavras cruzadas, almanaques. Também aqueles que são produzidos pela criança podem compor o acervo. São as coletâneas de contos, de trava-línguas, adivinhas, brincadeiras e jogos infantis, livros de narrativas, revistas, jornais. Se possível, é interessante ter também vários exemplares de um mesmo livro ou gibi. Isso facilita os momentos de leitura compartilhada com o professor ou entre as crianças. O gravador é um importante recurso didático por permitir que se ouça posteriormente o que se falou. Pode ser usado para a organização de acervos ou coletâneas de histórias, poesias, músicas ou causas, para viabilizar o diálogo entre interlocutores distantes ou que não se encontram no mesmo ambiente, para realizar entrevista, para troca de informações, entre outras possibilidades. Pode ser utilizado para gravar histórias contadas pelas crianças por meio de um rodízio de contadores. Nessa situação, as crianças podem observar o tom e o ritmo de suas falas, refletir sobre a melhor entonação a ser dada em cada momento da história, etc. Outra possibilidade interessante é utilizar a gravação das rodas de conversa ou outras situações de interlocução. Com isso, o professor pode promover novas atividades para que as crianças reformulem suas perguntas, justifiquem suas opiniões, expliquem a informação que possuem, explicitem desacordos. Além disso, o gravador é também um excelente instrumento para que o professor tenha documentado o que aconteceu e possa, a partir daí, refletir, avaliar e reorientar sua prática. O trabalho com a escrita pode ser enriquecido por meio da utilização do computador. Ainda são poucas as instituições infantis que utilizam computadores na sua prática, mas esse recurso, quando possível,
oferece oportunidades para que as crianças tenham acesso ao manuseio da máquina, ao uso do teclado, a programas simples de edição de texto, sempre com a ajuda do professor. Então, por hoje é só. Aguardo as postagens dos fóruns para algumas dúvidas que vocês tiverem tido e até a próxima.